É comum observarmos que a maioria dos assassinos em série atuaram em regiões com um alto número de moradores. Por exemplo, a maioria dos casos ocorreram em lugares como Nova York, Los Angeles, Califórnia, Texas ou Maryland. No entanto, ao fim da década de 1980, o segundo menor estado dos Estados Unidos, Delaware, viria a se tornar palco de uma série de assassinatos brutais. Em pouco tempo, uma quantidade preocupante de corpos começou a se acumular na Rota 40, levando as autoridades a acreditarem na presença de um assassino em série na região. E caso os seus temores estivessem certos, eles sabiam que estariam em uma luta contra o tempo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o assustador assassino da Rota 40. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Já haviam se passado alguns dias da época de ação de graças em Delaware, quando a enfermeira Shirley Ann Ellis ainda festejava o evento com um dos seus pacientes no hospital Wilmington. O homem sofria de AIDS e estava em um tratamento intensivo, mas ela desejou festejar o feriado junto ao paciente que parecia não possuir amigos. Naquele dia, 29 de novembro de 1987, ao fim do seu turno, a enfermeira se deparou com um dia chuvoso e não muito agradável. Mas mesmo assim, Shirley queria o quanto antes chegar no repouso da sua residência. Ela acabou optando em ir caminhando pela Rota 40, um lugar que ela conhecia muito bem devido ao seu passado como profissional do sexo. Naquela fase da sua vida, Shirley havia abandonado sua vida nas ruas e agora andava de um lado para o outro com livros do seu curso de enfermagem. Era uma nova vida para a garota de 23 anos que naquela noite apenas desejava chegar em casa. Desse modo, ela sabia que a maneira mais rápida de chegar em casa seria a de pegar uma carona na Rota 40. Porém, ao tomar aquela decisão, Shirley jamais seria vista novamente com vida. Por volta das 9h25 da noite, um casal de jovens buscava por um local afastado para ficarem, quando encontraram um canteiro de obras ao lado da Rota 40. Mas antes de entrarem, eles viram algo na estrada que inicialmente parecia um manequim. Conforme se aproximaram, notaram que na verdade se tratava do corpo de uma mulher. O casal chamou a polícia imediatamente. O detetive Joseph Swirsky, da polícia de Delaware, se deparou com uma cena de crime incomum. A vítima estava parcialmente vestida e com as pernas abertas. Ainda no local, ele já conseguiu identificar uma marca forte de ligadura no pescoço da garota, além de um grande ferimento em seu crânio. No entanto, o que mais chamou a atenção foi que a camiseta estava aberta e os peitos da vítima estavam expostos, mas um deles completamente mutilado. Posteriormente, o legista informaria que a garota havia sido torturada, pois haviam marcas de fitas em seus tornozelos, pés, boca e cabelos. A mulher não havia sofrido violência sexual, mas sem dúvidas foi torturada com diferentes tipos de ferramentas. E o ferimento em sua cabeça era de um objeto contundente, provavelmente um martelo. O crime chocou os moradores locais de Delaware, que tiveram a informação de que a mulher era uma profissional do sexo. Mas depois que a polícia compartilhou fotos das tatuagens da vítima, ela foi identificada como sendo a enfermeira Shirley. Os familiares lutaram contra a mídia, informando que ela havia abandonado a vida nas ruas e que estava estudando enfermagem. Eles também indicaram que era comum para ela pegar carona na Rota 40. Com todas essas informações em mãos, os investigadores se viram em um beco sem saída, pois não havia nenhum motivo para Shirley ser assassinada. A teoria era de que um caminhoneiro poderia ter feito aquilo, mas as investigações não levaram em nada e o caso foi considerado isolado. Foi assim até 7 meses depois, quando as autoridades receberam um chamado de um corpo encontrado em um complexo de apartamentos. Ao chegarem no local, as autoridades viram o corpo feminino completamente nu, mas que apresentava ferimentos familiares. A mulher possuía uma marca forte de estrangulamento por ligadura e havia sido mutilada. O ferimento em seu crânio era o mesmo visto em Shirley. Ainda no local, o capitão da polícia do condado de Newcastle, James Hedrick, percebeu que haviam chances de uma única pessoa estar envolvida com as duas mortes. O legista informou que, assim como Shirley, a mulher teve seus tornozelos amarrados e sua boca tampada por fitas adesivas. A vítima foi identificada como Catherine de Mauro, de 31 anos, que foi vista pela última vez caminhando pela Rota 40 no dia 28 de junho de 1988. Catherine possuía um passado de prisões envolvendo prostituição, mas as autoridades não encontraram evidências de que ela estivesse atuando na região no momento da sua morte. Mais tarde, as análises trouxeram uma pista angustiante.
Nos fios de cabelos de Catherine foram identificadas fibras de um tapete azul, que também foi encontrado em outras partes do seu corpo. Aquele indicativo era mais do que preocupante. Diante a um possível assassino em série, algumas semanas depois, a Polícia Estadual de Delaware e do Departamento de Polícia do Condado de Newcastle criaram uma força-tarefa. A sede ficava próxima ao aeroporto do Condado de Newcastle e contava com 60 membros. Com a força-tarefa criada, recursos foram disponibilizados na caça pelo criminoso. Os recursos em questão se tratavam de aviões, helicópteros e veículos para rondas de vigilância. O caso em Delaware foi um dos poucos que não tiveram problemas com recursos. Devido a isso, pouco tempo depois, alguns membros da força-tarefa foram até o Quantico, na Virgínia, na procura de auxílio do FBI. Nas primeiras reuniões, eles já concluíram que estavam lidando com um assassino em série e um perfil foi criado, mas não foi disponibilizado ao público. Ao retornarem para Delaware, policiais femininas passaram a rondar pela Rota 40 disfarçadas de profissionais do sexo. Vários homens pararam, mas nenhum parecia suspeito e elas jamais entraram em um dos veículos. Até que no dia 22 de agosto de 1988, a profissional do sexo Margaret Lynn Finner, de 27 anos, desapareceu. Curiosamente, ela foi vista entrando em um furgão Ford azul na Rota 13. A mudança de local chamou a atenção dos investigadores. Foi como se o criminoso soubesse que estava sendo investigado. No entanto, no dia 14 de setembro de 1988, a policial de 23 anos Renee Teschner estava disfarçada quando viu um furgão Ford azul passando 7 vezes na região. Notando aquilo, ela caminhou para uma área mais isolada até que ele parasse. De dentro do veículo, um homem branco saiu e caminhou para abrir a porta do furgão. Ela imediatamente percebeu o tapete azul na parte de trás do veículo e evitou entrar. Ele era diferente de qualquer outra pessoa que parou para mim. Foi difícil entrar em uma conversa. Ele não estava no momento. Ele estava olhando através de mim, relatou Renee. O motorista tentou fazê-la entrar e, de forma astuta, ela se abaixou e esfregou a mão no tapete azul, mas disse que estava muito cansada. Segundo Renee, ele desconfiou do ocorrido e simplesmente saiu do local. Enquanto tudo aquilo acontecia, ao longe, um dos policiais de vigilância anotou a placa do furgão. Pouco tempo depois foi descoberto que o veículo pertencia a Steven Brian Pennell, um eletricista da cidade de Delaware sem nenhum tipo de passagem pela polícia. As fibras coletadas por Renee foram enviadas para um laboratório para testes. Em seguida, um mandado foi solicitado pela força-tarefa, garantindo assim a vigia 24 horas do suspeito. Entretanto, nos próximos dias, mais corpos surgiram. Michelle Gordon, de 22 anos, havia sido vista pela última vez no dia 16 de setembro de 1988. A mulher era conhecida pelas autoridades por atuar como profissional do sexo na Rota 40. Testemunhas informaram que a viram entrando em um furgão Ford azul. Alguns dias depois, o seu corpo foi encontrado nas margens do canal Chesapeake e Delaware, sem marcas de estrangulamento ou mutilações. O legista informou que, devido ao uso constante de drogas, Michelle provavelmente havia morrido já na sessão de espancamento, não permitindo que o agressor continuasse seu ritual de tortura. Depois de 3 dias, enquanto a força-tarefa aguardava o resultado dos testes com as fibras coletadas pela policial Renee, mais um desaparecimento foi registrado. Caitlin Meyer, de 26 anos, foi vista pela última vez na Rota 40. Nessa altura, a vigilância em cima de Steven continuava intensa, mas não conseguiam pegá-lo em flagrante. Em um certo dia de vigilância, os policiais o seguiram até um show de blues, onde a filha de Steven se aproximou de um dos policiais e pediu uma doação de arrecadação de fundos para sua escola. Ela era uma criança, e você não quer que nenhuma criança experimente o que estava acontecendo, disse um dos policiais. Quando os resultados das fibras chegaram, foi concluído que o carpete que a policial Renee estava tocando era o mesmo que foi encontrado nas vítimas. Assim, o procurador-geral de Delaware, Charles Zoberville, aprovou um mandado de busca para o veículo de Steven. Como a polícia não possuía provas conclusivas de seu envolvimento nos assassinatos, eles o prenderam sob suspeita de infração de trânsito. Enquanto Steven se preocupava em pagar a multa, os investigadores analisaram cada parte do seu furgão. No tapete foi descoberto cabelos, sangue e rolos de fitas. Junto a isso, as autoridades encontraram aquilo que chamaram de kit de tortura, que era formado por alicate, chicote, algemas, agulhas e facas.
No dia 29 de novembro de 1988, Steven foi preso sob acusação de 3 assassinatos. Sua prisão causou rebuliço nas notícias locais. Ele era uma típica pessoa americana. Ele parecia um pai casado totalmente normal, sem antecedentes criminais. Ninguém jamais olharia para o seu passado e veria sinais de que isso poderia acontecer. Ninguém jamais suspeitaria dele de nada, anunciou a Força-Tarefa. Steven rapidamente contratou um advogado que criticou a forma como as provas contra o seu cliente haviam sido colhidas. No entanto, o juiz do Tribunal Superior, Richard Gablin, negou a fala do advogado e disse que até mesmo Steven havia aberto a porta da van quando a policial Rennie colheu as evidências. De qualquer maneira, a promotoria estava pronta para levar ao julgamento muito mais do que apenas provas do carpete. Para as autoridades, eles já haviam ganhado a sentença de morte contra o assassino. Pouco se sabe sobre Steven Brian Pennell. Ele nasceu no dia 22 de novembro de 1957 na cidade de Delaware, Estados Unidos. Fontes dizem que, durante a sua infância, Steven não apresentou nenhum sinal de que se tornaria um indivíduo violento. Após se formar, ele tentou fazer diversas provas para entrar no Departamento de Polícia de Delaware, mas, diante ao fracasso, Steven ingressou na Universidade de Delaware. Lá, estudou criminologia. Contudo, eventualmente, o único trabalho que conseguiu foi o de eletricista. Depois acabou se casando com Vera Catherine e se estabeleceu no condado de Newcastle. Sua esposa relataria mais tarde que Steven era um homem controlador e dominante. Ele seguiu a sua vida dessa forma até 1987, quando aos 30 anos cometeu seu primeiro assassinato. Após matar Shirley Anna Ellis brutalmente, Steven seguiu em uma série de assassinatos incontroláveis que marcariam a história de Delaware para sempre. Ao ser preso em novembro de 1988, o corpo da profissional do sexo Margaret Lynn Finner, desaparecida desde agosto daquele ano, finalmente apareceu em um avançado nível de decomposição. Seu corpo foi encontrado no canal Chesapeake e Delaware. Infelizmente, sua morte não pôde ser determinada, tornando assim impossível conectá-lo ao crime. Diante da falta de provas, a promotoria deixou os especialistas explicarem cada prova de fibras e de DNA coletadas. A falta de provas, no entanto, se tornou pouco preocupante depois que Steven simplesmente decidiu explicar em detalhes o que havia feito com Catherine de Mauro, morta em junho de 1988. De acordo com Steven, ele pagou $25 para que ela fizesse sexo oral nele e depois de matá-la, pegou o dinheiro de volta. A forma como ele detalhou o crime chocou o júri, que parecia estar decidido do que fariam com Steven. O advogado de defesa do criminoso mais tarde relataria que era impossível trabalhar com Steven, porque atrás daqueles olhos escuros e frios não havia nada. Ele sequer se preocupava com as consequências dos seus atos. Quando o julgamento chegou em sua etapa final, o júri precisou de 8 dias para deliberar sobre a sentença. Todas as evidências foram analisadas e se tornou a deliberação mais longa do estado de Delaware. Até que no dia 23 de novembro de 1989, no Dia de Ação de Graças, Steven Brian Pennell foi condenado pelos assassinatos de Catherine de Mauro e Shirley Anna Ellis. O júri informou que no caso de Michelle Gordon, embora o seu corpo tenha sido encontrado no mesmo local que o de Margaret Lynn Finner, havia muitas evidências que não foram devidamente explicadas. A sentença final foi a de 2 penas de prisão perpétua. Depois do julgamento, o advogado de defesa tentou lutar contra a sentença, mas a promotoria apresentou novas provas que indicavam Steven pelos assassinatos de Michelle Gordon e Caitlin Meyer. Steven, em resposta, decidiu que desejava prosseguir no processo judicial sem um advogado, ato que foi concedido pelo Estado. Em seguida, Steven não contestou as acusações, mas não confessou e pediu para que o Tribunal Superior o condenasse à morte. Em uma audiência para decidir se Steven deveria ser poupado ou não, o criminoso disse: "Esse tribunal me considerou culpado pelo depoimento de testemunhas. Então eu peço que a sentença seja a morte como dita pelas leis do Estado e pelas leis de Deus. Isso é tudo que eu tenho a dizer." Ao fim de outubro de 1991, Steven Brian Pennell foi sentenciado à morte. Em toda a história de Delaware, ele foi o único a se apresentar à Suprema Corte do Estado e pedir a sua própria morte. O mais incrível foi que ele falou sobre os crimes na terceira pessoa. Ele nunca usou a primeira pessoa. Foi uma coisa estranha, disse Andrew Moore, na época juiz da Suprema Corte. Na audiência, Steven disse diversas vezes que sentiu prazer em seus assassinatos. No fim, a data da execução por injeção letal foi marcada para o dia 14 de março de 1992. Quando a data chegou,
Steven se tornou o primeiro homem executado em Delaware após 46 anos. Ele se recusou a dizer as suas últimas palavras, fato que incomodou os investigadores que compartilharam que chegaram a rezar para que ele desse algumas respostas para todos os seus crimes, principalmente em que local ele havia descartado o corpo de Caitlin Meyer, que jamais foi encontrada. Infelizmente, Steven levou consigo a localização do túmulo e deixou para trás diversas perguntas. Antes de ser executado, o FBI também tentou entrevistá-lo, mas sem sucesso. Diante de todos, os crimes de Steven parecem ter ocorrido sem um motivo. Por que um homem de 31 anos com uma vida estável teria acabado com toda a sua vida por uma série de assassinatos? No fim, Steven clamou para ser executado, mas não confessou seus crimes. A procuradora-geral Kathy Jennings de Delaware estava lá quando Steven foi preso, condenado e sentenciado. Ela havia até mesmo recebido um buquê de flores das profissionais do sexo da Rota 40. Junto ao buquê, havia um cartão que dizia: "Você nos fez sentir como seres humanos". No entanto, após vários anos, ela ainda se pergunta sobre qual havia sido o estressor de Steven. Normalmente, há algum evento horrível na vida de um serial killer que explica como eles se tornaram sociopatas. Mas no caso de Steven Brian Pennell, não conseguimos encontrar nada. Esse é o mistério persistente, disse Kathy. No ano de 2022, o fotógrafo Ben James, que costumava tirar fotos de casas abandonadas espalhadas pelos Estados Unidos, teve a estranha aventura de fotografar a residência abandonada dos Pennell. A residência acabou sendo abandonada pela esposa do assassino em série. É um local que foi apenas deixado pelas autoridades. É definitivamente uma das casas abandonadas mais bem documentadas que já tive o prazer de fotografar. Aparentemente, foi deixado assim por muitos anos. Acho que foi deixado em paz porque as pessoas não querem pensar na história. É um lugar bastante sinistro e a casa tem uma sensação muito sinistra, relatou Ben. Em uma antiga avaliação psiquiátrica datada de 1991, Steven foi descrito como um homem de 33 anos, agradável, atraente e amigável, que se relacionava bem com o seu psiquiatra. O caso do assassino da Rota 40 é um dos mais interessantes sobre o estudo do comportamento humano, porque Steven parecia ter vivido apenas pelo dia em que cometeria os assassinatos. Até o seu último suspiro, Steven não admitiu seus atos, mas concordava em receber a morte. De certa forma, parece que em sua mente sempre houve um tipo de fantasia em que ele deveria ser morto como um mártir de sua própria ruína e pela justiça de suas vítimas. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse caso, porque é muito importante. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito fácil. Clica em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo a minha playlist de casos criminais clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!